E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à parte 2 desse vídeo prático de estrutura de dados Zoom, onde a gente vai procurar descobrir a fundo o que aconteceu que na criação de uma lista simplesmente encadeada, a gente não teve um ganho significativo sobre uma lista duplamente encadeada, que a lista duplamente encadeada tem essa referência para o nó anterior, então, pelo menos na criação, isso deveria ser mais lento, porque ela tem um item a mais, uma referência a mais. Então, vamos direto ao código, porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Aqui no nosso Eclipse, então, aqui nós temos essa referência ao nó anterior. E aqui nós não demos, em momento algum, um new. Então, são os mesmos nós, apenas uma referência para o nó anterior. Então, significativamente, não deveria ser realmente uma diferença grande. Isso a gente já esperava. No entanto, ela foi até mais rápida, porque o Java faz algumas otimizações. Então, aqui, apenas para testar, eu vou colocar esse previous aqui como null. Vou deixar ele como null. Ou seja, o ganho da lista duplamente encadeada eu vou apenas tirar, só para a gente ver que o problema está aqui, ó. Então eu vou salvar aqui e vou rodar, ó. Então rodou a lista simplesmente encadeada, dando 89 milissegundos, e a duplamente encadeada dando 88 milissegundos. Porque ela procurou o tail e agora eu não tenho ele mais, então deu uma exceção ao null. Então vou tirar essa parte aqui de anterior do tail, vou rodar novamente. Então eu tenho aqui 92 milissegundos, agora ela foi até um pouco mais lenta, ó. Mas a diferença é mínima. Na verdade o mesmo resultado, ó, 92 contra 92. Vamos rodar de novo. Esse número varia um pouquinho, é normal. Então aqui 90 milissegundos, 90, 87 e a duplamente encadeada 92, ó. Agora ela foi mais lenta, mas são resultados muito próximos, porque agora tá a implementação praticamente a mesma. Tá vendo, ó? 85, só tem uma referência ao null que é maior aqui na duplamente. Então ela tá sendo um pouquinho mais lenta, ó, que é o esperado, mas aqui nós estamos, digamos assim, no empate técnico. Então eu vou voltar para a implementação anterior aqui, ó. Agora, para pensar melhor sobre isso, eu fiquei um bom tempo procurando erro. No meu primeiro momento eu achei que eu tinha errado no código, mas não há nenhum erro no código e eu vou colocar o código no GitHub para vocês testarem aí. Então o que eu fiz? Verificado que não tem nenhum erro no código, eu procurei contato com algum especialista em Java. Então vim aqui no meu Chrome, no Google, nosso famoso Google, e coloquei maior especialista em Java do Brasil. Então vamos procurar o contato com essas pessoas, vamos ver se a gente consegue algo. Então vim aqui nesse evento de 25 anos do Java, aqui ó, isso aconteceu no final aí, meados de 2020, no segundo semestre de 2020, e mandei no Twitter mensagem para alguma dessas pessoas, desses especialistas. E o primeiro a me responder foi o Juan Rocha. Então eu vou abrir aqui o Twitter dele, um cara bem legal, e eu vou mostrar agora a minha interação com ele. E aí fiquem nesse vídeo riquíssimo sobre Java e também sobre esse estudo no que ele vai falar. E eu já expliquei para vocês, já mostrei que a gente estava testando a lista simplesmente encadeada e a duplamente encadeada. Especificamente na criação, a simplesmente encadeada deveria ser mais rápida, já que não tem um ponteiro, né, uma referência para o anterior, ela é um pouco menor. No entanto, ela está sendo, pelo menos aqui na minha máquina virtual oficial do Java, a gente vai mostrar as telas, ela está sendo mais lenta do que a duplamente encadeada. Ela gasta menos memória, isso a gente conseguiu verificar, porém, ela duplamente encadeada está ganhando em termos de velocidade aqui no meu computador. A gente vai ver na máquina do Juan, mas primeiro vamos ver a história um pouquinho aí desse cara que está falando do Rio de Janeiro, especialista em Java, um dos evangelizadores da
da linguagem, até apresentou uma palestra no aniversário de 25 anos do Java, não é isso, Juan? Isso mesmo. Primeiramente, obrigado aí pelo contato, né, e pela oportunidade, né? Eu fiquei bem interessado assim que tu me mandou a questão, gostei bastante do problema. Bom, meu trabalho, além do técnico, né, de ficar aí lidando mesmo com problemas no dia a dia, né, técnico, como boa parte do seu canal já deve lidar, eu também fico fazendo esse trabalho de evangelismo, tentando, né, tanto mostrar para o pessoal que não gosta de Java, que Java é legal, tanto como tentar ajudar quem já gosta de Java a tentar evoluir aí o conhecimento. Que bacana. Você trabalha hoje na Red Hat, um trabalho internacional? Isso, como é que é isso? Isso. Ela é uma empresa open source, né, que a gente fornece... tem várias soluções open sources, né? Então a gente inclusive tem uma implementação do JVE, né, que é através do JBoss, né, JBoss EAP. Nós temos produtos famosos como o OpenShift, que é um flavor de Kubernetes, né? Então a gente aí está bem envolvido aí com esse mundo open source. É uma empresa realmente, vamos dizer assim, open source native. Que legal. A gente vive isso. E não assim, o pessoal acha aí, apenas desmistificando, que acha que o open source é tudo gratuito, que não tem nada no plano de negócio em termos monetários, mas é muito além disso, né? Porque várias organizações usam. É verdade, verdade. O que muda é o modelo, né, de negócio, mas ainda é um negócio, né? Eu gosto muito de trazer isso pro pessoal, exatamente isso, que open source não quer dizer não ser monetizado, não quer dizer que... A gente tem, inclusive, open source que às vezes você paga, né? E tem outros modelos também de negócio em cima do open source, como é o caso feito por algumas empresas que, em vez de pagar pelo produto, você paga pelo suporte do produto, né? Então você pode usar gratuitamente, mas se você é uma empresa grande, por exemplo, você não quer ficar a ver navio se, por exemplo, o Java parar de funcionar, né? A JVM parar de funcionar, né? Então, como é que eu faço um banco, por exemplo? Eu não posso ter uma parada no meu sistema porque a máquina virtual parou de funcionar. E se parar, a quem eu recorro? Então, aí começa a entrar as empresas que fornecem esse tipo de suporte para o pessoal. Legal. Eu acreditava, acho que o pessoal também pensa assim, que a Red Hat é mais uma distribuição de Linux. Então, é muito mais do que isso se você trabalha de modo específico com Java, é isso? Então? Isso, é porque a empresa nasceu assim, né? Mas hoje em dia, nasceu do Linux, né? Mas hoje em dia é muito mais do que isso, mas a gente tem, obviamente, um produto muito importante, né? Se não um dos mais, é o Linux, mas a gente tem aí todo um conjunto de soluções aí voltadas para diversos setores aí do open source, que utilizam open source, né? E você trabalha hoje na máquina virtual Java feita pela Red Hat, é isso? Não, hoje em dia eu estou trabalhando no time de suporte, especificamente do JBoss EAP, né? Ah, sim. E aí todos os problemas que os clientes lá tem algum problema, né? Abre o caso pra gente, a gente lida aqui, vê se é bug, se for bug tem que corrigir, né? Ou se é um mau uso da ferramenta. Então hoje, atualmente, eu estou trabalhando muito focado no JBoss EAP. Ah, entendi. Bem legal. E o JBoss é da Red Hat? É uma implementação livre? Ah, sim. Ele é open source, é livre, você pode baixar, mas se você quiser ter suporte, aí você entra em contato com a empresa para obter o suporte, que é exatamente nós, né? Eu tô no suporte agora. Sei. Então, tipo, se você quiser contato comigo e com o meu time, basicamente você vai ter que entrar em contato aí para pegar uma subscrição. Legal. Basicamente assim que funciona. É isso aí. Então, legal. Apresentado aqui, Juan, valeu mesmo.
nossos estudantes e o público em geral aqui, acho que está fascinado pelo seu trabalho e viu que tem um caminho bem legal aí no mundo open source e uma interação sua com a empresa americana. Eu acredito que você, Sim. A última pergunta aí do modo pessoal, digamos assim, profissional, você trabalha muito em inglês com o pessoal de fora. Na verdade, a interação aqui é toda em inglês, né? Porque o time aqui que a gente trabalha é espalhado pelo mundo, então eu lido muito com pessoas do meu time que tá em outros países, né? Ainda mais agora no lockdown, né? Antes tinha gente que trabalhava no escritório, mas quando veio aí a Covid, né? Lockdown não, a Covid, basicamente todo mundo tá de casa agora, né? Então não tenho contato com mais ninguém, né? Então, assim, pessoalmente falando, só via online, né? Então sim, é tudo em inglês, né? Meu inglês particularmente não é tão bom, só que atende à necessidade vigente, né? Legal. Mas a gente sempre pensa que tem que ter um inglês perfeito para trabalhar, né? Numa empresa que trabalha em inglês, mas depende muito, né, da área que você vai trabalhar. Aonde eu tô, o inglês que eu tenho está atendendo bem. Que bom a gente saber. Eu sempre falo para os nossos estudantes que a tecnologia vem de fora, né? Principalmente Estados Unidos, um pouco da Índia também, que tem um suporte muito bom e eles não falam inglês também tão perfeito, tem um sotaque bem grande. Então é isso, brigadão. E aí, para também não tomar mais do seu tempo, que é muito precioso, você poderia mostrar então o teste que você fez? Eu acho que, eu vou mostrar na minha tela também, eu acho que o teste que ele fez, eu mandei o código para ele, deu um pouco de diferença porque a máquina virtual dele é a open source, não é isso? Que tem vários sabores do Java. Tem o oficial que é da Oracle, hoje da Oracle, e você está usando outro, não é isso, Juan? Isso. Eu tô usando, na verdade, a OpenJDK, né? Que é mantida pela Red Hat, né? E bom, deu uma divergênciazinha, né? Entre o meu teste e o seu. Essa divergência pode acontecer tanto pela versão ou como pela própria fornecedora da JDK, né? Eu posso pegar a JDK de outra fornecedora e aí a gente vê uma diferençazinha aí referente à performance. Isso é totalmente possível. E eu só deixar claro aqui para os nossos espectadores que a diferença é mínima, isso em 300 mil posições de memória. Mínima mesmo, alguns milissegundos. E na parte isso na criação, né, que aí tem só uma ligação, não é nenhum objeto a mais, são apenas ligações, o número de nós é o mesmo. Então, agora, quando você vai excluir do final, que esse é o teste que eu faço, né, incluir no final, aí o ganho da duplamente encadeada é muito superior, vocês vão ver isso nos testes. Então, aí já não tem nenhuma otimização possível, nenhum sabor da máquina virtual, digamos assim, resolve isso, e a duplamente encadeada vai ganhar em todas de disparado. Inclusive, questão assim, enquanto uma dá 20 segundos, a outra vai dar menos de 1 segundo. Muito menos, inclusive. Então, é só nessa parte da criação que são detalhes mínimos de uma referência, não é nem de um objeto. É por isso que pode ter essas diferenças que, na prática, pode ser até desconsiderado. Na hora que eu executo... Esse é o Eclipse também que você usa no dia a dia? Esse é o IntelliJ, eu uso ele no dia a dia. Tá. Ele é da Red Hat, não, né? Não, ele é da JetBrains. JetBrains. Então, agora tu pode ver que é simplesmente encadeada, ela executou um pouco mais rápido do que a duplamente encadeada, né? Tá batendo uma divergência aqui de... Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu te fazer aqui. 3 milissegundos é muito pouco. Lembrando que tem uma otimização do Java, né? O JIT. Sim. Isso, o JIT Optimization, isso aí. Eu estava conversando com o Leonardo, até da Oracle. Ele disse que acredita que, como ele usa mais memória, acaba que essa memória é muito rápida e consegue ser um pouco mais rápido, talvez por isso.
Porque eu olhei no Visual VM, realmente usa mais memória. Isso aí é fato. E aí acaba Sim. tendo essa diferença mínima. Por isso que é até difícil de entender, de explicar, porque é quase irrisório. Sim. Primeiramente, eu achei que meu código tinha erro, tudo. Passei 2, 3 dias tentando achar o erro e realmente não tem. É uma coisa... Não tem. Agora, ó, como é que bateu uma diferença grande, né? Uhum. É grande entre aspas, é muito pequena, mas porque é milissegundos, né? Uhum. Mas a simplesmente encadeada executou, né? Primeiro em 118 milissegundos e a segunda executou em 70, né? Uhum. Então, se a gente muda de ordem, né? De ordem. Aí a dupla foi mais lenta. A dupla foi mais lenta. Simplesmente porque mudou de ordem, ou seja, tá tendo uma otimização Exatamente. aí. Tá tendo uma otimização, provavelmente por conta desse for aqui, porque o JIT Optimization, ele precisa de bastante metadados de execução, né? Sim. Esse é um dos motivos de bastante discussão aí em torno do Java, quando a gente bota Java em container. Porque o Java, quando ele foi construído, ele foi pensado para aplicações que ficam rodando por muito tempo. Tinha aplicações que você fazia um deploy e depois ia olhar ela para fazer outro deploy um ano depois. Então, nisso, ele começa a colher dados da execução e a própria JVM começa a modificar o seu código para ir alterando. Por exemplo, uma modificação que ele faz, se eu não me engano, salvo engano o nome, mas se eu não me, eu acho que é Function Inline, né, o nome da modificação. Quando você tem um get, por exemplo, que ele é chamado constantemente, né? Sim. Ele depois de um tempo ele vai tirar esse get e vai botar você para acessar direto a variável na linha, entendeu? Por quê? Porque você fazer a chamada de função, se você pegar lá o processador, você vai ver que tem uma mudança de contexto no processador que demanda essas chamadas demandam mais recurso, né? Por exemplo, quando você vai chamar uma função no processador, o processador tem que tirar o que está de execução na hora, né? Guardar aquilo ali para saber aonde voltar, né? E chamar a função que você está chamando para executar. E aí depois, quando ela terminar, retornar para a execução anterior. Então, nisso ele já faz uma otimização. Então, o Java trabalha muito... A JVM, né, trabalha muito nisso, né? E isso foi uma discussão no mundo dos containers, porque o container foi feito para ter uma vida muito curta, né? Constantemente aplicações em microserviços e no mundo de container tá nascendo e morrendo o tempo todo. Nesse exemplo, provavelmente ele está conseguindo coletar informações suficientes da sua execução para fazer essa otimização. Ô, Juan, roda aqui isolado que você falou, tira um método, por favor, só para a gente comparar a minha tela com a sua. Que aí a gente faz esse último teste. Desculpa, tirar o quê? Tirar um método, comentar, sim. Rodar isolado. Vamos ver. Eu vou executar então a duplamente encadeada. Tá bom. Eu vou anotar aqui no bloco de notas só para não esquecer o resultado. Aí executou em 101 milissegundos. 101, a dupla aí no Juan, tá certo. E agora simplesmente... bateu parelho aqui, 102, né? Então, ela foi um pouquinho mais lenta, né? 1 milissegundo, né? Quase nada. Por exemplo, varia, né? Por exemplo, eu executei agora, ela foi mais rápida. Mas aí rola um monte de questões da minha própria máquina também, né? Eu comparei, né, as duas execuções na Visual VM, até fiz um vídeo, tá aqui no canal sobre ela. Como não dá 1000 dentro
da lista, da classe lista, ele nem gera objetos para a cabeça e para o tail. Então, são 300 mil inteiros, nós, no caso, para uma lista e 300 mil nós para outra lista. A única diferença é essa ligação, que nem é um objeto, é apenas uma ligação para o anterior, e talvez a máquina até aproveite essa ligação, não sei, né, nessa criação. Mas, enfim, é algo assim, um detalhe, as duas, sob o ponto de vista não de memória, mas de processamento, é basicamente a mesma coisa. Memória também é bem parecido. O que muda aí são só os metadados da classe, né? Porque quando você cria uma classe, esses metadados da classe, ele fica salvo. A JVM também tem uma área de memória específica, né? Que hoje em dia é o método space, né? Então você tem lá os metadados da classe. Então, se você botar, por exemplo, uma ligação para um outro objeto, pode dar uma diferença de memória, sim, mas por conta dos metadados, né? A memória onde estão os objetos mesmo, né, vivos, né, que a gente utiliza, né, não vão sofrer essa alteração. Talvez na simples, dentro disso que você falou, tem até a própria máquina já tem essa ligação com o anterior, porque é da onde surgiu, é da onde está ligado, né? Então a gente só está disponibilizando isso ao programador na dupla. Talvez e por isso que está tão igual, assim, digamos assim. Sim. E o que pode também variar, dependendo da forma que você faça a ligação, né? É o tempo que o objeto vai ficar na memória, porque a gente tem um garbage collector, né? Isso, E o garbage collector, ele atua muito, ele é baseado na referência, né? Ele coleta para descartar os objetos que não estão sendo referenciados em lugar nenhum. Então esses objetos são coletados para descarte. Na hora que o garbage collector roda, se tiver algum lugar referenciando esse objeto, ele não vai ser coletado e ele vai ser promovido para uma outra área de memória, né, que demora mais para ser limpa, né? Sim. Vamos dizer assim. Então a gente tem essas etapas aí da memória que pode fazer influência, pode ter influência sim de ligações. Na verdade vai ter influência bastante aí de referências, né, do objeto. Tá bom. Deixa eu só colocar minha tela aqui, né, e só para a gente comparar aí rapidamente, para terminar o vídeo e as pessoas possam concluir. Mas acredito que essa questão de ser OpenJDK, de qual máquina virtual, é mínima, né? A diferença é mínima. É mínima, a gente está trabalhando numa escala aqui bem pequena, né? A gente está em milissegundos. Isso. Né? É um cenário bem simples. Eu vou rodar aqui, então, a duplamente encadeada. Aqui deu 77 milissegundos. Lógico que a gente está com máquinas totalmente diferentes, então não dá para comparar. E aqui eu tô com um monte de coisa aberta também, que faz muita diferença. Sim. Então, deixa eu colocar aqui. Então, a minha duplamente deu 77, mais rápida que a sua. A sua tinha dado 101 na dupla. Agora vamos a simples. Isso separando isolado, igual você fez também. 90. Então, aqui, a minha simples deu 90. Mesmo separando, né, isolando, a simplesmente cadeada foi mais lenta, não tendo essa referência. Então é isso, pessoal. A gente vai ter que conviver sabendo que a dupla foi mais rápida. E aí, mais um motivo para usar ela, porque principalmente na inclusão no fim, na remoção no fim, você consegue facilmente e rapidamente, muito mais rápido, fazer suas operações usando ela. Não é à toa que ela existe e a evolução aí da simplesmente cadeada. Lógico que na prática a gente usa as estruturas de dados das próprias linguagens, mas é bom a gente saber e conhecer tudo, e essa é a diferença do profissional que vai atrás, que busca saber de onde que veio todas as questões. Valeu, hein, Juan? Valeu. Nossa, obrigado, viu? Bom trabalho aí. Tá bom então, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.